A inovação é um fator propulsor para diversos aspectos de um país, que vão desde o aumento de sua produtividade até o crescimento de sua economia. Ela não é importante apenas para a indústria, mas também para toda a população. No caso do Brasil, um país grande e cheio de recursos, esse tema não é visto de forma tão recorrente quanto deveria ser. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 2012, o Brasil investiu somente cerca de 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Outros países desenvolvidos como Estados Unidos e Japão investiram 2,79% e 3,35%, respectivamente. Neste mesmo período, segundo dados da Buzzi Company, o Brasil ocupava a 17ª posição na relação de países que mais investiram em pesquisa e desenvolvimento, e antes da crise era considerada a 6ª maior economia do mundo. Comparada com a Coreia do Sul e países da União Europeia, o Brasil levaria 34 anos para chegar ao mesmo nível de investimento. É conclusivo que, mesmo com tanto retorno financeiro, o país reserva uma pequena parte para investimento em inovação. Baseado na Fintech, uma pesquisa de inovação promovida pelo IBGE e apresentada em 2014, cujos dados foram obtidos em mais de 13 mil empresas, tanto do setor público quanto do privado, entre os anos de 2012 e 2014, podemos ter uma visão do quadro de inovação no Brasil. Pode-se observar que 36% das empresas brasileiras inovaram de alguma forma, resultado estável se comparado ao período anterior entre 2012 e 2014, cujo resultado foi de 35,7%. Porém, nota-se uma queda se comparado ao período de 2006 e 2008, cujo resultado foi de 38,11%. Em um ranking de inovação realizado pelo Fórum Econômico Mundial entre 2012 e 2013, o Brasil ocupava a posição de 39º lugar entre 144 países. O índice analisava duas bases. A primeira sobre sofisticação empresarial, que diz respeito àquelas inovações de caráter não tecnológico, e a segunda que focava na inovação tecnológica. Individualmente, as posições do Brasil no índice de sofisticação empresarial e de inovação tecnológica são 33º lugar e 49º lugar, respectivamente. Se comparado aos países com maior rendimento e inovação, o Brasil tem investido uma parcela muito pequena de seu PIB nesse tema. Além disso, com a crise dos últimos anos, o setor de ciência e tecnologia sofreu cortes muito fortes em seus já escassos recursos. Em 2017, dos 5 bilhões previstos na lei orçamentária, a pasta do Ministério de Ciência e Tecnologia terá apenas 2,8 bilhões disponíveis. Contabilizando esses recursos com o do Programa de Aceleração de Crescimento, em projetos que são de responsabilidade do Ministério da Ciência, a pasta terá no total 3,275 bilhões para custeio e investimento, o que representa apenas 0,35% dos gastos totais da União em 2017. Outro fator que influencia fortemente a escassez de inovação no Brasil é o processo de patente. Ele é burocrático, caro e demora muito tempo para ser analisado, o que acaba desestimulando o processo de criação de novos produtos, projetos e, consequentemente, atinge de forma negativa a economia do Brasil. Para se analisar uma nova marca no Brasil, demora-se cerca de 30 meses. Para a patente, o prazo médio é de 10,8 anos, deixando o país na 30ª posição do ranking mundial de patentes. A lentidão desses processos afeta a competitividade e a capacidade de inovação da indústria nacional. Para que seja criado um ambiente favorável à inovação, é necessário que as instituições responsáveis por criar conhecimento e aplicações para estes tenham totais condições de exercer suas funções. Tais condições são garantidas através de estímulos de políticas públicas e privadas na área de ciência e tecnologia. As empresas de hoje em dia têm necessidade de se inovar porque é necessário para que elas possam viver no mercado cada vez mais competitivo. Uma solução para a melhoria desse cenário seria um investimento em apoio e abertura de créditos para as pessoas que querem empreender. Também seria necessário facilitar o processo de patente, o que estimularia a produção de novos projetos e, consequentemente, deixaria um país num patamar mais competitivo.